Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos abordar nesse próximo estudo a continuidade a respeito das línguas humanas. Lá na cidade de Corinto, uma grande cidade, onde havia a presença de muitas pessoas de outras nações, era natural também que as pessoas falassem suas respectivas línguas, idiomas. Havia muitas pessoas estrangeiras nessa cidade gentia. Não era uma cidade de Israel, não era uma cidade judaica. E uma igreja se formou nessa cidade. E havia pessoas que frequentavam essa igreja, pessoas estrangeiras, que falavam outros idiomas, outras línguas. Assim, o primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27 ao 31. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Observamos aqui, essa igreja em Corinto era uma igreja que estava dividida, uma igreja fragmentada, uma igreja em que os membros estavam tendo um problema sério de relacionamento. Estava difícil ser uma igreja na cidade de Corinto devido aos problemas que havia nessa igreja. Pessoas estrangeiras que faziam parte dessa igreja, pessoas que falavam outras línguas, outros idiomas. E quando chegava no momento de ministração, cada uma queria falar no seu idioma, na sua língua. E isso trazia um grande problema. A cidade de Corinto era uma cidade que tinha muitos estrangeiros. Entretanto, era necessário que se falasse o idioma dessa localidade, porque era a maioria do povo, era a língua nacional, a língua pátria. E querer colocar o seu idioma, a sua língua como mais importante, acima de todas as demais línguas, era um problema. É a mesma coisa que nós viajarmos para um outro país no mundo, para os Estados Unidos, para a Itália, a França, a Alemanha, e exigimos que as pessoas que trabalham nos hotéis falem o português. A obrigação delas, se muito, é falar o inglês, que é o idioma internacional. Mas elas preferem que seja usado o idioma local, o idioma delas, a língua delas. Assim nós queremos, exigimos, em outras nações, que as pessoas falem a nossa língua, o nosso idioma é um problema. E aqui estava acontecendo vários problemas. Cada membro puxando praticamente a sardinha para o seu lado. Cada pessoa dizendo que seu dom era superior aos demais. Fora os estrangeiros, que queriam fazer prevalecer o seu idioma, a sua língua. Entretanto, temos aqui a carta endereçada a essa igreja, dizendo que realmente há muitos dons, e os dons devem ser trabalhados com cuidado. No caso aqui, ele menciona sobre falar em línguas, mas todos são tradutores? Todos que falam em línguas, em idiomas diferentes, têm também a capacidade para interpretar, para traduzir? Há intérpretes, há tradutores. O que adianta nós convidarmos um pastor da Alemanha, da França, da Inglaterra, para trazer uma mensagem e não contratarmos um tradutor, um intérprete?
ele vai falar em língua estranha para nós, não haverá edificação. Se não houver um intérprete, um tradutor, nós teremos um problema. Ouviremos um mensageiro, um ministro, trazendo uma mensagem no idioma estranho, uma língua estranha, uma língua estrangeira, e não haverá edificação, porque ninguém vai entender nada. Esse é um dos problemas que estava acontecendo na igreja de Corinto. Quando na hora da ministração, cada um queria falar em seu idioma, só que as pessoas presentes ficavam confusas, porque elas precisavam ouvir no idioma local, no idioma pátrio. Por isso temos aqui essa exortação. E a exortação continua. 1 Coríntios, capítulo 12, o último versículo, 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. É o que veremos agora, no capítulo 13, versículos 1 a 8. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não anda em ciúmes, não se vaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Aqui ele dá uma puxada nos membros dessa igreja local. Ele disse que no momento que houver amor entre eles, houver amor nessa igreja local, tudo isso que está motivando desentendimento, discussões, brigas, fragmentações, acabará. Porque era o que estava faltando. Havia os membros ali que estavam privilegiando dons naturais, outros dons espirituais, como se fossem os mais importantes. Mas aqui ele diz, Paulo fala para a igreja em Corinto, no momento que haver amor no meio de vós, tudo isso passará, não será mais importante, porque nós devemos compreender o seguinte, os dons naturais e espirituais são importantes para a igreja, sim. Entretanto, deve haver o amor envolvido em cada dom natural, em cada dom espiritual. Porque quando houver amor, as pessoas não tratarão seus dons de forma egoísta, não quererão fazer com que seus dons sejam os mais importantes, não vão buscar status, não vão buscar ser mais do que as demais pessoas que não manifestam dons naturais ou espirituais. É o que está acontecendo aqui, na igreja em Corinto. Uma briga, desentendimento, partidarismos, fragmentações, porque os seus membros estavam puxando praticamente a sardinha para o seu lado. O meu dom é mais importante. Não, o meu é mais importante. E aí, esse desentendimento. E o que mais se destacava aqui nessa igreja era o problema com os idiomas, com as línguas, em que membros estrangeiros não queriam abrir mão do seu idioma pátrio. Insistiam em falar em seus respectivos idiomas, só que as pessoas presentes não entendiam. É a mesma coisa que nós mudarmos para um outro país, por causa do trabalho, outra situação, e praticarmos a nossa fé numa outra igreja, de uma outra nação. Se nós formos para o Uruguai, onde se fala espanhol, o que nós vamos ouvir lá, nas igrejas, é o idioma espanhol.
E não adianta discutir com as pessoas presentes que o português deve ser importante, que deve ser usado português. Porque no Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, no Uruguai um pouco mais de 3 milhões. Então, é necessário, obrigado, que se fale em português no Uruguai. Irmãos e irmãs, é isso que estava acontecendo lá em Corinto. Pessoas, membros, exigindo que fosse usado o seu idioma. Eu quero pregar no meu idioma, eu quero dar testemunho no meu idioma. Mas as pessoas presentes não entendiam. E assim havia esse grande problema. De todos aqui relacionados aos dons naturais e espirituais, as línguas, os idiomas estavam sendo um mecanismo de separação, de fragmentação. Essa igreja não estava estruturada e estava perdendo o pouco que tinha por causa disso. Por isso Paulo aqui fala, é importante que haja dons naturais e espirituais na igreja, mas primeiramente que haja o dom do amor, para que quem tem esses dons não se exaltem, não se coloquem como mais importantes do que qualquer outra pessoa. Que Deus abençoe, minhas irmãs e meus irmãos, nesse estudo que tivemos sobre os idiomas, as línguas que estavam causando problema na igreja em Corinto. Obrigado, Senhor Deus, porque temos aprendido algo muito importante para as nossas vidas, que é sobre dons naturais e espirituais. Senhor Deus, que o amor seja o mais importante para todos nós que temos algum dom natural ou espiritual. Assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.